Seja bem-vindo ao Paradoxo da Insanidade, aonde eu, Jefferson Freitas, filósofo e escritor com mais de 19 livros escritos em Portugal, vou colocar aqui ideias, palavras, pensamentos para que a gente possa tentar entender. Perguntas serão feitas, mas será que existem respostas? Vem comigo, que hoje vamos para mais uma ideia. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre uma coisa que é ao mesmo tempo frustrante e maravilhosa. O que é um paradoxo? Você sabe? Pois bem, vou tentar explicar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Sabe quando algo parece fazer sentido e no mesmo instante vira motivo para você coçar a cabeça? Pois bem, isto é basicamente um paradoxo. Vamos entender a palavra. A palavra paradoxo vem do grego, paradoxon. Se eu dividir essa palavra em dois pedaços, para, que tem a ideia de além, e doxon, que tem a ideia de opinião, ou seja, algo além do que todo mundo costuma achar. Aí você vai se pensar, poxa, então eu tenho um paradoxo diário. Possivelmente. Imagina uma coisa, você pensa que a resposta é óbvia. Aí surge o paradoxo e fala, calma, não é tão óbvio assim. É como aquele amigo que sempre tem uma pergunta que desmonta a festa. Pois bem, um exemplo bem simples para abrir a conversa. Eu digo, eu sempre minto. Se eu sempre minto, esta frase deve ser mentira. Então, eu nem sempre minto. Mas se às vezes digo a verdade, a frase eu sempre minto já não se sustenta. Dá vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo. Que loucura tudo isso! Esse é o paradoxo do mentiroso. Não é só um joguete linguístico. Ele mostra que nossa noção de verdade precisa de cuidado. Quando você usa frases que falam sobre si mesmas, a coisa complica. Outro clássico que dá pano para manga. Vamos lá. Zenão e suas corridas. Imagina que vamos correr até uma árvore. Pensa nisso, tá? Primeiro temos que chegar na metade do caminho. Lembre-se, antes disso, na metade da metade. E assim por diante. Infinitas metades. Se o caminho tem infinitas divisões, como você chega no fim? Parece que você jamais chega. Pois bem, Zenão fez isso para defender a ideia de que movimento era uma ilusão, uma conclusão bem radical. Você não acha? Eu também acho. Hoje a gente vê o paradoxo que nos força a perguntar: o que significa chegar? Afinal, como tratamos o infinito? A matemática e a física tiveram que se ajeitar para responder essas duas perguntas. Os paradoxos não servem só para confundir fãs de filosofia. Eles empurram ciência e pensamento para frente. Quando um paradoxo aparece, ele denuncia que alguma coisa nas nossas ideias está mal encaixada. Aí vem a briga boa. Ou você redefine termos, ou você muda o sistema. Ou descobre que estava usando uma linguagem que não te ajuda. Na matemática, por exemplo, o paradoxo de Russell. Esse é um exemplo muito bom. Sobre o conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmos. Cara, que confusão é essa? Bom, isto, na verdade, ele quis mostrar que a teoria era muito simples de conjuntos, que levava a contradições. Bom, o resultado foi que a matemática teve que se tornar mais cuidadosa e formal. Sem isso, a casa poderia até cair. E Kurt Gödel? Bom, ele disse uma coisa bacana. Ele disse algo que parece um paradoxo da própria matemática. Em qualquer sistema formal consiste suficientemente poderoso. Existem coisas verdadeiras que não podem ser provadas dentro do sistema.
Eu acho tudo isso meio insano. O próprio sistema admite que tem limites. Isso é loucura completa. Você fica com aquele sentimento de uau, tem coisa que a gente não alcança por dentro. Nossa, que coisa filosófica, meu Deus. Mas calma aí, nem tudo é tragédia. Muitos paradoxos vêm de confusões na linguagem. Wittgenstein, por exemplo, apontou que às vezes nossos problemas são só confusões causadas por como usamos as palavras. Então, uma solução é clarear os termos para parar de caçar fantasmas. Sabe aquela pessoa que gosta de falar difícil? Pois bem, fala difícil, mas no fundo tá querendo falar, né? Tem ideias simples. Tem ainda o paradoxo existencial de Kierkegaard. Ele dizia que a fé é um salto que parece irracional, mas que, para quem vive, faz sentido. A fé é um tipo de paradoxo, se formos perceber, porque exige abraçar o que não cabe totalmente na razão. E isso é uma experiência humana real. Agora, vamos trazer para você, quero trazer para você, para o nosso dia a dia. Por que paradoxos não são só papo de livro velho? Eles estão por toda parte, inclusive nas coisas que a gente vive online. Bom, você não sabia disso. Pô, vai descobrir. Pensa comigo. Hoje temos mais informação disponível do que qualquer geração. Tudo na ponta dos dedos. Mesmo assim, muita gente sente que não sabe de nada. É o paradoxo da abundância isso. Mais informação e menos confiança no que se sabe. Um exemplo. Você procura um sintoma na internet e em 5 minutos passa de talvez seja só uma dorzinha para tenho 3 doenças raras e vou morrer agora em março. Essa é a maravilha da internet. A avalanche de possibilidades gera ansiedade na gente. Isso é normal, isso é comum. Informação demais, na verdade, não é sinônimo de clareza. Pelo contrário. As redes sociais prometem conectar todo mundo e a gente tem contato instantâneo com pessoas de lugares diferentes, assim, como um estalar de dedos. E ainda assim, muitos relatam solidão. Quantas vezes você já olhou o feed? Hoje, só hoje, tá? Cheio de gente lá, olhando, te olhando, você olhando o que o outro olhou do outro. E mesmo assim, sentiu que ninguém realmente tá te entendendo ou que ninguém entende ninguém. Pois bem, a conexão é muito superficial, ela não preenche aquela conversa longa com um amigo numa cafeteria ou num bar. Outro ponto. Algoritmos que deveriam nos mostrar variedade, na verdade, acabam reforçando o mesmo tipo de conteúdo que já gostamos. Exatamente. Dizem até que o celular nos escuta. Pois bem. Resultado. Sentimos que vivemos num mundo diverso, mas nosso algoritmo cria uma bolha onde todo mundo pensa parecido. É um paradoxo da democracia digital. Mais vozes, menos diversidade real no que você vê. Outro exemplo. Você curte um vídeo sobre veganismo. Eu não, tá? E depois só recebe vídeos que confirmam essa visão, sem mostrar argumentos contrários a essa ideia. Pois bem, à primeira vista parece que é até uma liberdade, você assiste o que quer. Mas na prática você está sendo limitado. Aí vem a radicalização. A pessoa nunca é desafiada a pensar diferente. E eu acredito muito que isso gera grandes problemas. Tem também o paradoxo do tempo. A informação chega rapidinho, todo mundo tem pressa para comentar, compartilhar, julgar, isso é o que mais tem, né? Grandes juízes hoje. E aí o tempo para reflexão e tudo diminui. Resultado? Opinião rápida vira verdade de fato para muita gente. A velocidade aumenta, a sensação de estar informado, mas diminui a qualidade do discernimento. Privacidade é outro paradoxo do modernismo. A gente quer serviço grátis, personalizado, conveniências. E aí a gente faz o quê?
sai cedendo nossos dados em troca de alguma coisa. Ganhamos praticidade, perdemos controle sobre informações pessoais. Depois também não quer, né? Por que você recebe um monte de e-mail, um monte de contato, né, no WhatsApp de pessoas que você nunca viu ou telefonemas? Pois bem, você vendeu seus dados. Depois você acha que as coisas são de graça? Não, né? Bom, a conveniência vira um custo invisível. Você quer um exemplo cotidiano? Você aceita todos os termos de uma aplicação para não perder 5 minutos para ficar lendo. E meses depois descobre que seus hábitos de consumo foram usados para criar um perfil que você jamais autorizaria conscientemente. Pois bem, conveniência versus controle. Isso é um bonito paradoxo mercadológico. E o paradoxo das escolhas? Supõe-se que mais opções significam mais liberdade. Mas quando você abre uma aplicação de streaming e encontra milhares de filmes e de repente dá um play, vira, né, aquela tarefa estressante, vê um monte de coisa. Pois bem, a liberdade virou excesso que impede decisão. Em vez de ser bom, vira bola de neve de indecisões. É como quando a gente chega num restaurante e quer comer algo. De repente você chega lá e o cardápio é enorme, com 300 mil opções. De repente aquela sua vontade se transforma em outra, que é outra, que é outra, e na verdade você não sabe no fundo o que comer agora. É o que está acontecendo hoje nessas aplicações. Tanta variedade, o que assistir? Bom, como lidar com esses paradoxos na prática? Bom, não tem mágica, mas tem passos concretos. Reconhecer, na verdade, que existe tensão já ajuda muito. Parar um pouco antes de compartilhar uma notícia ou uma ideia. A gente deve checar fontes, perguntar se isso é de verdade, se isso realmente é confirmado, né? Mas isso, na verdade, são atitudes pequenas que mudam completamente o jogo. E no cotidiano, eu sempre digo o seguinte, nós temos que praticar a regra dos 10 minutos. Antes de responder qualquer coisa ou compartilhar algo que mexe com a gente deve respirar e esperar 10 minutos e procurar essa informação nesse tempo. Isso diminui a propagação de erros e reduz as reações impulsivas. Eu acho isso muito claro e muito óbvio, mas nem todo mundo pensa igual. Uma outra prática também. Diversifique sua dieta de conteúdo. Siga pessoas com opiniões diferentes das suas. Leia artigos longos de vez em quando e converse com gente real, não só na rede social. Isso ajuda você a romper bolhas e te obriga a pensar com mais cuidado sobre as coisas. Cuide da qualidade das suas conexões. Em vez de acumular contatos, cultive conversas profundas com alguns amigos. Marque chamadas, caminhe junto com eles, converse sem celular por um tempo com as pessoas. Relacionamento superficial é fácil, é muito simples de ter. Relacionamento significativo, isso depende de tempo e presença. E hoje em dia nem sempre estamos dispostos a fazer. E sobre a privacidade, faça pequenas trocas conscientes. Verifique configurações de aplicativos, limite permissões e pense 2 vezes antes de dar consentimento a algo sem ao menos você ler. Leia pelo menos o básico, o início, alguma coisa no meio e o fim para entender o que está acontecendo, o que você está assinando. Às vezes a economia de tempo nos custa muito mais do que imaginamos. Agora, rir dos paradoxos também é importante. Eles são engraçados porque quebram nossas expectativas. Brinque com eles. Conte o paradoxo do mentiroso numa roda de amigos. E observe como todo mundo faz cara. O que esse cara tá dizendo? Ué. O humor ajuda a baixar a tensão e a tornar a reflexão acessível. Eu sou muito fã do humor. Outra coisa que vale dizer também. Paradoxos não são falhas do mundo. São sinais. Eles indicam pontos cegos nas nossas crenças. Se você encontra um paradoxo, então agradeça, porque ele te mostra onde pensar melhor. E se tem uma coisa que eu quero que você leve daqui hoje,
é que agradeça quando topar com um paradoxo, porque ele é um convite, sempre, profundamente, para começarmos a pensar. Obrigado por ter escutado, valeu aí por tudo. Se você curtiu, compartilha, avisa os amigos. Obrigado e até a próxima.